Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Evelyn e esse é meu esposo William. E hoje nós vamos continuar contando a nossa história. Tem muita gente nova que está chegando, eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês. Quem ainda não for inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar, ativar o sininho, né? E comentar bastante, porque vocês fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês gostam do nosso conteúdo e vai começar a recomendar a gente também para mais pessoas. Então, dá uma forcinha aí pra gente, tá, pessoal? Tá, amor? É isso aí. É isso aí. Vamos mandar agora a história, né? Que tanto esperada, né? Hoje a história é a mais esperada aqui do nosso canal, né? Que é a história do nascimento do Davi. Que é uma história, assim, muito emocionante, que aconteceu muitas coisas. E vamos tentar também não chorar no vídeo, porque toda vez que a gente lembra dessa história aqui, pra nós foi muito marcante essa história, né? Vai tentar não chorar. Aí eu já não garanto muito, porque eu já me maquiei hoje, pessoal, ó, pra esse vídeo, mas já me maquiei pensando que eu estou me maquiando pra tirar, né? Com um choro. Porque assim, toda vez que a gente fala, a gente chora. Então é isso, pessoal. Vem com a gente se emocionar e não esquece de deixar seu comentário, curtir, compartilhar com seus amigos. Nós terminamos o vídeo anterior. Você que não assistiu ainda as outras duas partes, nós estamos contando a nossa história. Dá uma passadinha lá que tá bem legal. E nós terminamos o vídeo anterior falando que nós descobrimos a segunda gestação, que é a gestação do Davi, e que aconteceu muitas coisas nessa gestação, né, amor? Muitas coisas marcantes. Muitas coisas marcantes. Muitas coisas que falar pra vocês, olha. Foi uma explosão de emoção, de medo. Então acompanha aí com a gente. A Natália descobriu que estava grávida. E aí nós já, tá grávida, vamos se prontificar, começar a fazer o pré-natal, né? Aí o que nós fizemos? Pagamos uma consulta, uma obstetra, e aí a obstetra, nós já fomos já com essa intenção, né? Porque a gente se preocupou muito em relação à gestação, porque nós fomos lá em Botucatu, lá no hospital, lá, como vocês viram no outro vídeo, né? E lá nós fomos muito bem tratados na gestação. Ela teve um acompanhamento muito legal no parto. Nossa, foi tudo ótimo lá. Foi 10. É um hospital campeão. É um hospital de primeiro mundo, né? Aí nós fomos encaminhados, a gente pediu pra doutora que a gente queria que o Davi nascesse lá, que a gente tivesse todo o acompanhamento de lá. E nós fomos pra lá. Nós começamos a fazer o pré-natal lá, só que lá em Botucatu é assim, você não faz ultrassom sempre. Você faz acho que umas 2 ou 3 ultrassom na gestação toda, né? Então não é todo mês que você vê o neném. E a gente começou a fazer o pré-natal lá, porém a gente não via não tinha ultrassom. Era só o batimento cardíaco, que a gente ouvia todo mês. E era só isso, ele ver como que tava o neném. No início da gestação, eu comecei a passar muito mal e eu tive infecção de urina. Eu tive infecção muito forte. Então eu até falo que precisa de fato ter um acompanhamento. Hoje a gente sabe que tem exames que pode ser feito até se vai ter infecção de urina ou não, mas quando a gente teve ele, a gente não sabia de nada disso. E a infecção de urina era tão forte que eu ia para o hospital, tomava o remédio, voltava embora e nada passava. Ficou mais de uma semana, até que eu fui para o hospital da Santa Casa, que é na cidade de Jaú, que é a vizinha nossa aqui. E lá o médico me internou, porque ele disse que eu precisava fazer o tratamento na veia. E como eu estava grávida, precisava ser na veia, né? Como eu estava grávida. Então ele me internou. Fiquei 3 dias internada lá, fiz o tratamento. E no segundo dia de internação, ele já quis ver o neném para ver se estava tudo certo com ele. E tava tudo bem, ele tava pulando. A gente não conseguiu nem ver o sexo do neném de tanto que o Davi pulava na minha barriga. Era um serelepe.
mas estava tudo bem com ele. Eu saí do hospital, voltei para casa, acho que foram 3 dias de internação, né? Foi 3 dias. 3 dias de internação. E tava tudo certo. No mês seguinte, nós voltamos para Botucatu. Isso tudo era com 4 meses de gestação, quando aconteceu essa infecção de urina. Com 5 meses e meio de gestação, a gente voltou para Botucatu, uma consulta de rotina, e foi onde a gente ia ver o sexo do neném. Nossa primeira ultrassom lá em Botucatu. E nessa ultrassom, nós realmente descobrimos que era um menino, que era o Davi, só que junto com a descoberta do sexo, veio a descoberta de um diagnóstico. Era o diagnóstico de hidrocefalia. A gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a médica disse que era um acúmulo de líquido na cabeça e que ela ia marcar uma outra consulta pra gente falar sobre isso. Não entrou muito em detalhe com a gente. Só falou que era a hidrocefalia e marcou outra consulta pra gente conversar direitinho, ela explicar tudo. Isso. Aí na outra consulta, na verdade a outra consulta já era pra falar como ia ser feito, não sobre a doença em si, né? Sim. Era pra falar que quando ele nascesse ele já não ia ter alta no mesmo tempo que eu, que ele ia precisar ficar internado mais tempo, que ele ia nascer e já ia precisar passar por uma cirurgia, ia ficar em UTI. Essas coisas era o que ela queria falar pra gente na outra consulta. Sim. Aí veio a preocupação da gente, né? A gente ficou muito preocupado com a situação. Falei, nossa, o que será isso, né? Nós não sabia, né? Hidrocefalia, o que será que é? Tal, nós ficamos muito preocupados. A gente sempre foi movido pela palavra de Deus. Tudo que a gente sempre busca orientação na palavra de Deus, né? E ela se viu nessa situação, que caramba, meu filho, né, com hidrocefalia, o que será que está acontecendo? Aí ela foi buscar na palavra. Porque o meu medo, na verdade, não era por ele nascer especial, nem nada. Até porque eu também sou, e tudo que eu passei, todos os obstáculos que meus pais ajudaram a passar, eu iria ajudar ele. Mas o meu medo era, por eu ter as minhas limitações, como que eu ia cuidar de uma criança que também precisaria de cuidados especiais, né? Então era esse meu medo, porque tem muitas coisas que eu preciso de ajuda, né? Então o meu medo era esse. E eu fui buscar na palavra. E eu abri a Bíblia, pedi oração para Deus. A gente questiona muito, né? Então o meu primeiro questionamento foi: por que Deus? Né? Aí eu abri a palavra e busquei na palavra. E eu abri a palavra Jeremias 30, do 1 ao 11. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, dá uma olhada lá na palavra. E lá falava tudo, desde o nome do Davi. Desde o nome. Desde o nome do Davi falava lá. Então lá falava assim que... Na verdade a gente já tinha escolhido o nome. Sim. Nós já tínhamos escolhido o nome antes de buscar a palavra de Deus. É verdade. E lá só foi a confirmação, né? Só foi a confirmação. E na palavra dizia, né? Na palavra, lá em Jeremias 30, do 1 ao 11, dizia que Deus ele ia fazer uma obra na nossa vida e que ia ser num dia inesquecível. Dizia muita coisa naquela palavra. E nossa, contou tudo o que ia acontecer. Sim. Tudo o que ia acontecer. Tudo, dizia tudo. Só que a gente não entendia. A gente só crê. A gente é movido pela fé. Até hoje, a gente sempre foi movido pela fé. A gente frequentava uma igreja e a gente conversou com o pastor, falou pra ele que de tudo que estava acontecendo, o nosso filho ia nascer especial, né, amor? Isso. Nós foi em busca de pedir uma direção, porque a gente ia na igreja, mas o pastor ele tinha um entendimento maior, né? Sim. Da palavra de Deus e filho. A gente pediu uma explicação da palavra que a gente leu, né, amiga? Nós pedimos uma direção. Na época eu tinha uma oficina, ele foi lá, né? Aí ele deu a direção pra gente, né? Orou pela gente
ter uma direção, né? Pra gente se tranquilizar e deixar Deus trabalhar, né? Que Deus ia fazer a obra. E a gente pediu pra ele não comentar com ninguém, né? Sim. Não pelo fato do nosso filho nascer especial, mas a gente queria que eu jamais iria esconder meu filho, como eu nunca fiz isso. A gente mostra ele em todo lugar, a gente sai para todo lugar com ele, jamais a gente esconderia ele. Mas a gente naquele momento pediu para que o pastor não comentasse com ninguém, né? E de fato, né, eu acredito que ele não comentou com ninguém, porque eu queria que o Davi nascesse primeiro, né? E o pastor não contou nada para ninguém, né? Ficou só entre nós mesmos. E a gente fazia o pré-natal em Botucatu. Em algumas dessas consultas, foram poucas as consultas de pré-natal, né? Porque o Davi, ele nasceu antes do tempo. Então, não foram muitas consultas. E a obstetra lá de Botucatu, era assim, todas as consultas eu ia acompanhada de alguém. E nessa consulta, eu não tinha, o William estava trabalhando, não tinha quem fosse comigo. Aí uma sobrinha minha foi comigo, mas para entrar mesmo na consulta eu entrei sozinha. E ela queria fazer um exame em mim. E nesse exame era furar minha barriga para colher um líquido do Davi. E eu tava com aquela sensação, falei, nossa, de machucar o neném. E eu cheguei pra doutora e falei assim, mas doutora, tem necessidade de fazer isso agora? Ela falou assim pra mim, não tem, não precisa. Isso daí é só pra gente saber que tipo de ser que você tem dentro de você. Porque milagre não existe. Foram essas as palavras. Exatamente essas as palavras que ela falou pra mim. Na hora eu fiquei muito brava, mas fiquei muito brava. E eu peguei e falei assim, então a doutora não vai mexer nele. Falei assim, quando ele nascer, você não falou que ele vai ter que fazer um monte de exame pra passar por cirurgia? Então quando ele nascer, faz esse exame. Você não vai relar nele agora. E não deixei ela fazer exame nenhum. E ela me encaminhou pra psicóloga. E eu precisei passar por psicólogos lá em Botucatu. Pra aceitar a situação do Davi. Que ele ia nascer com hidrocefalia, que ele ia nascer um menino especial. Sim. Ele ia ser um menino especial e era para ela se conformar com a situação do Davi. Olha isso. Eu passei por 2 consultas com um psicólogo lá em Botucatu. A primeira consulta, eu falava assim pra ela tentava de todo jeito, eu não sei se é tudo psicólogo, mas ela tentou de todo jeito me fazer chorar. E fez. Ela conseguiu me fazer chorar, porque ela via que a minha fé, eu tenho certeza que ela via que a minha fé era muito grande. Porque ela falava assim, mas e se acontecer, como que vai ser seu filho nascer especial? Eu falei assim, olha, doutora, eu creio muito em Deus. Eu falei assim, eu tenho certeza que Deus, ele sabe o que ele está fazendo. E Deus já me falou que ele vai fazer a obra na hora certa. Então eu acredito, eu confio em Deus. Né? A gente já tinha recebido a palavra. Aí ela viu que eu não chorava de jeito nenhum, ela pegou meu ponto fraco. Aí ela falou assim, e se ele nascer morto? A gente vai falar isso para uma gestante? Né? Aí eu já desabei, comecei a chorar mesmo. Aí eu comecei a chorar e mesmo assim, eu chorando, eu falava assim, não, Deus sabe todas as coisas, Deus já me deu a vitória, Deus me falou na palavra que vai fazer a obra e eu acredito, eu confio que ele vai fazer a obra. Aí passou. Marcou uma segunda consulta. Passei na segunda consulta, a mesma história. Aí foi a hora do troco, né? Ela fez chorar, né? A mesma história. Aí eu falei assim pra ela, falei assim, olha doutora, eu não desmereço o que você está fazendo, sua profissão, eu entendo, é linda a sua profissão, mas de verdade eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o porquê que me encaminharam pra cá, porque não faz sentido vocês quererem que eu aceite meu filho especial, porque se eu não aceitar o meu filho sendo especial, eu não me aceito, porque eu também sou especial. Então se eu não aceitar ele, eu também não me aceito. Então, de verdade, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falei pra ela, eu falei assim,
desculpa, eu ouço tudo que você fala, mas quem dá a última palavra é Deus. Falei pra ela. Falei, então nada do que a doutora vai falar pra mim, eu vou ouvir, mas nada vai entrar aqui no meu coração. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar, porque eu confio em Deus. Falei, Deus sabe o que Ele tá fazendo, e eu confio em Deus. Aí ela começou a chorar naquele momento, e depois daquilo ela não marcou uma terceira consulta comigo. Porque ela sabia da nossa fé, né? Ela sabia, tanto que ela falou assim, a sua fé é muito grande em Deus, né? Eu falei, sim, a minha fé, eu só confio em Deus. Eu falei, não é desmerecendo o que você fala, não é desmerecendo o que a obstetra fala. Eu sei, vocês estão aqui para isso, eu sei disso. Mas nada do que vocês me falarem, eu vou acreditar. Porque eu acredito no que Deus está falando para mim. E Deus está falando que Ele vai fazer a obra, e eu acredito nisso. E foi o que aconteceu. E isso foi com uma consulta, acho que com 6 meses. Detalhe, depois que a gente descobriu a hidrocefalia, a gente pesquisou na internet, tudo, porque ela não entrou em detalhe com a gente sobre o que era. Então foi tudo pela internet que a gente foi descobrindo. E eu vi muitos casos em que Hospital São Paulo, hospitais grandes, a Unesp é um hospital gigante, mas eu vi em hospitais grandes também, onde eles faziam uma cirurgia intrauterina, que é abrir a barriga na gestação mesmo, fazer uma cirurgia no nenê, colocar a válvula, fechar a barriga, o nenê permanecer na barriga até o tempo de nascer, ou tirar o nenê com 7 meses, né, de gestação, para já fazer essa cirurgia, porque as sequelas eram menores. E eu, depois de ver isso, eu pedi muito para a doutora tirar ele com 7 meses. E ela falava assim pra mim, não, ele vai nascer de tempo normal, a gente não vai tirar ele antes da hora. E eu, não, mas doutora, a gente viu em alguns casos, né, que as sequelas são menores se tira o neném com menos tempo de gestação. Não, mas não vai tirar. E ela não tirou. Ela não tirou. E ela não tirou, né? Ela não tirou. Aí, o que aconteceu? Como eu falei, a gente frequentava a igreja, e a gente passou a virada do ano na igreja. Né, amor? A virada do ano. Virada do ano, nós passou a virada do ano lá. E foi um culto lindo, maravilhoso. E Deus falou com a Natália naquele dia. A irmã, né, que estava ministrando lá no púlpito, na igreja lotada, ela desceu de lá do púlpito, me abraçou, eu grávida de quase 7 meses. Ela me abraçou e começou a falar muita coisa no meu ouvido. Tudo que estava na palavra, Jeremias 30, 11. 11. A princípio eu falava assim, pensava, né, não falava, pensava, poxa, de tanto que o pastor não contar pra ninguém, ele contou. Aí quando eu pensei isso, ela começou a falar coisas que ninguém sabia. Ninguém, era só eu e Deus que sabia. Aí foi onde eu tive a certeza de que era Deus que estava falando comigo. E de tudo que ela falava assim pra mim, a partir de agora vai acontecer muita coisa na sua vida que você não vai entender. Mas é pra você ficar calma, que Deus sabe o que tá fazendo e que Deus tá com você. Você pode ficar tranquila que Deus tá com você. Mas a partir de agora vai acontecer muita coisa na sua vida. Isso na madrugada do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro de 2016. Aí a gente foi embora, né? Foi embora, passamos o ano dia, novo, um dia gostoso, né? Com a família e tal. Isso. Aí na noite do dia 1º, nós passamos um dia maravilhoso, né? Com a minha família, tudo. Tá? Nós estávamos na casa da minha sogra. Sim. Passamos um dia maravilhoso. Aí na noite do dia 1º, eu comecei a sentir dores de estômago e uma dor de cabeça muito forte. E eu não aguentava, não conseguia nem respirar mais, de tanta dor que eu sentia. Aí eu falei pro William, o William falou, vamos pro hospital, né? Aí ele me levou pro hospital, acho que já era por volta de quase meia-noite.
Aí ele me levou pro hospital. Cheguei no hospital, o médico me medicou e me deu um remédio pra dor de estômago lá, tipo uma espuma que ele me deu. E me deixou um tempinho na observação, depois voltou lá e falou assim, está melhor? Eu falei assim, não passou nada minha dor. Com dor ainda? Eu tô com muita dor ainda, não melhorou nada, falei pra ele. Aí ele falou assim, mas eu não posso fazer mais nada, porque você é gestante e eu cheguei no meu limite. Aí ele me dispensou e me mandou pra casa. Aí eu cheguei em casa e falei pro William, falei assim, não melhorou, mas como ele falou que ele não pode fazer mais nada, eu já tô medicada, eu vou tentar dormir, né, pra melhorar. Meu Deus. Aí eu dormi. Aí ela dormiu. Eu tenho um sono de pedra. E eu deitar na cama pra dormir, vixe, pode cair uma bomba do lado de mim que eu não acordo. Só que nesse dia eu acordei. Que hora que era mais ou menos, amor? Era por volta de umas 3:30 da manhã, né? Eu acredito que era. Aí eu senti do lado da cama, começou a tremer, assim. Aí eu olhei a Natália tendo convulsão. Aí eu nunca tinha visto aquilo lá. Eu olhei, tentei acordar ela. Amor, acorda. Amor, acorda. Aí eu dei um tapinha no rosto dela pra ver se ela, né? Ela não tinha sinal nenhum. Aí eu falei, opa. Na hora, ela tava assim, tava de lingerie. Do jeito que eu tava. Do jeito que ela tava, eu catei. Eu tava de cueca. Catei ela no colo e já saí gritando. A minha sogra, Dona Nilce. E os vizinhos, socorro. E ela tá passando mal. E comecei a gritar aos vizinhos. Eu tinha meu carro e tal, mas eu tava tão nervoso no momento que eu vi ela passando mal, que eu não tinha condições de pegar ela, colocar dentro do carro e sair. Eu fiquei meio que até com medo de fazer alguma coisa errada. Aí eu comecei a gritar aos vizinhos, o muro é baixo lá, os vizinhos já acordou, levantou e já acordou, tiraram o carro da garagem, já pararam lá. Eu catei ela, só joguei uma toalha por cima dela, assim, uma toalha de banho, joguei uma toalha por cima dela e nós foi pro hospital, vesti um short e fui pro hospital. Ela foi do jeito que ela tava dormindo, ela foi. Aí chegou na hora lá, eu entrei correndo com ela e foram fazer a ficha dela no coisa, eu entrei já, passei atendida, né? Aí eu cheguei lá, né, alterado lá. Eu falei, socorro, acorde ela aqui. Ele, calma, o médico falando, o médico que tinha atendido ela na noite. Eu já tava nervoso, eu pensei que ele tinha dado algum medicamento pra ela. Eu falei assim, nossa, ele deu algum medicamento e fez mal pra ela tá passando mal, né? Eu não entendia nada. E ela começou a passar mal e convulsionando. E ele falou, não, calma, isso daí é simplesmente uma convulsão. Eu vou dar 2 injeções nela e ela já vai voltar. É só uma convulsão. Só uma convulsão. Aí eu dei uma injeção, nada. Deu a segunda injeção, nada. Aí ele ficou preocupado. Ele falou assim, aonde ela faz o pré-natal? Eu falei, faz em Botucatu. Eu falei, você tem o número? Eu falei, não trouxe nada, eu vim correndo com ela, não trouxe documento nenhum, não trouxe nada. Eu falei, você tem o número de lá? Não. Aí ele tava preocupado, ele pegou e procurou lá e o número, conseguiu falar lá. Aí a moça deu o diagnóstico de lá de Botucatu, sem estar lá vendo o que estava acontecendo. Ele simplesmente falou pra ela. Ela falou assim, ó, ela tá tendo eclâmpsia. Você vai dar isso pra ela e ela já vai voltar. Aí você prepara uma UTI móvel, que nós já estamos preparando a UTI pra ela e pro nenê.
Aí foi aonde ele deu o medicamento, ela acordou. Só que eu não lembro de nada. Ela não lembra de nada. A última lembrança que eu tenho é de quando eu voltei do hospital pela primeira vez, que eu falei, eu vou dormir já que eu tô medicada. Aí eu peguei, nós estava saindo do hospital, nós estava colocando ela na ambulância e ela estava acordada já. Aí eu fui e busquei a Vitória, porque eu não sabia dali o que poderia acontecer, né? Eu catei a Vitória, falei, Vitória, vai lá e vê sua mãe, vê que tá tudo bem lá e nós vai lá que o Davi vai nascer. Porque ela viu. Porque ela viu ela convulsionando e ela só viu ela se debatendo lá e eu fui lá pra acalmar ela, né? Ela tinha 4 anos. Eu falei assim, tinha 4 anos, eu falei assim, ó, Vitória, a mamãe tá bem, nós tá indo pra Botucatu que o Davi vai nascer. Aí ela viu, né? Viu e se acalmou, que ela já tava desesperada, né? Ela já se acalmou. Eu falei, ó, papai vai com a mamãe e o Davi vai nascer. E nós fomos. Montamos na UTI móvel. E ela foi tomando medicamento de lá da Barra até em Botucatu, que é uma cidade assim, mais ou menos próxima aqui da quase cidade. Uma hora, né? Quase uma hora. Aí chegou lá, os médicos já chegaram, aquela equipe de médicos já foi correndo, já catou e já foi preparando a sala e falou assim, ó, ela vai passar por cirurgia, né? Aí pegou e levou ela pra sala, preparou ela e já levou ela pra sala de cirurgia. E chamaram eu, falaram assim, ó, vai, você vai ter que assistir o parto. Que eu acredito que eu ia ter que assistir o parto porque pra mim ver que eles estavam fazendo todo o possível. Acredito que seja isso, eu não sei qual a finalidade, mas eu acredito que seja isso. Que foi pra mim ver que eles estavam fazendo todo o possível para salvar a Natália, porque o caso dela era grave. Foram 4 convulsões e o estado dela era grave. E eles falaram assim, aí eu peguei e fui lá, me preparei e fui lá assistir o parto. E ela tava tendo eclâmpsia mais síndrome de HELP. O que é a síndrome de HELP? Hemorragia. A eclâmpsia é a pressão alta. Só para fixar aqui também, Sim. Aqui na Barra, eles me medicaram tudo. Porém, a primeira vez que eu fui no hospital, eles não mediram minha pressão. Eu já estava grávida de quase 7 meses. E eu com dor de estômago, dor de cabeça. O erro foi esse, né? O erro foi deles não ter medido a pressão dela, que eles iam ver que ela estava com uma pressão alta. Eles iam ver que eu já estava com a pré-eclâmpsia, né? Porque minha pressão já estava alta. Depois de tudo que aconteceu, eu fui descobrir que dor de cabeça e dor de estômago na gestação, as duas dores juntas, pode ser sintomas de pré-eclâmpsia, de pressão alta. Então, mamãezinhas, tome cuidado. Todo cuidado é pouco, né? O primordial é você fazer o pré-natal. Faça o pré-natal porque o pré-natal é primordial para a segurança sua e do bebê. Que às vezes por um simples exame de urina que a doutora poderia ter feito e descoberto que ela estava com, ela poderia ter eclâmpsia ou pressão alta ou um simples exame de urina, ela poderia ter descoberto que ela poderia ter a eclâmpsia. Infelizmente ela não fez, né? Aí eu assisti o parto. Gente, foi feio. Eu achei que eu ia passar mal, assim, sabe? Eu já fui com a cabeça falando, eu vou assistir, mas eu tenho certeza que eu vou passar mal. Me deu até vontade de virar enfermeiro, porque olha, eu pensei que eu ia passar mal, mas eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Eu falei, ai Senhor, salva minha esposa, porque eu não me imaginava naquela situação, não me imaginava sem a minha esposa ali, porque eu sou assim, ó.
Nós é casado há 12 anos. E ó, pra vocês terem uma ideia, vocês sempre, se alguém encontrar eu na rua, você sempre vai encontrar eu com a minha esposa. É difícil não encontrar eu com ela. É rara das vezes você não encontrar eu com ela. Eu desaprendi a fazer as coisas sem ela. Eu não consigo ir num banco, eu não consigo ir em qualquer lugar, ela tem que estar comigo. Se eu preciso ir no mercado, ela tem que estar comigo, porque eu me sinto faltando um pedaço de mim se ela não estiver junto, entendeu? Então, aquela situação que eu vi, eu falei, não, eu não posso perder ela, porque se eu perder ela, o que eu vou fazer na minha vida? Como que eu vou seguir a vida aí com as crianças, sozinho? Eu tava assim, sabe?